Bom, desculpa aí, tem muito carro de som passando na rua, mas vamos continuar aqui. A gente estava falando sobre o modelo peer-to-peer e o que que acontece? Ele tem essa característica de todos são clientes e servidores, com o uso mínimo de servidores dedicados. Alguns exemplos de aplicações, a primeira, assim, que fez bastante sucesso, mas depois, devido à quantidade de processos que ele levou ele a decair, foi o Napster, que era um serviço peer-to-peer, hoje praticamente não existe, para compartilhamento de música, né, pela internet. Então, ele cresceu muito rápido, só que a indústria da música entrou muito forte com a questão legal, mas acabou, vamos dizer assim, derrubando esse serviço. Existem outros, né, que surgiram depois, por exemplo, tem o GNU Tela, e o Torrent, eu nunca usei esse GNU Tela, mas ele usa o mesmo modelo. O Torrent ele é muito popular hoje também para compartilhamento de arquivos, né? Tanto legais quanto os ditos ilegais, né? Você consegue achar dos dois. O Torrent, ele tem, eu já usei bastante, por exemplo, para baixar algumas distribuições do Linux, você consegue achar alguns links no Torrent. Então, se ao invés de eu baixar só de um servidor direto, o que que acontece? Se outras pessoas estão baixando aquela distribuição e já tem uma parte daquele arquivo, eu posso fazer o download ao mesmo tempo do servidor quanto das outras pessoas, o que acelera o processo e diminui um pouco a carga em cima da fonte. E existe também um outro que faz muito sucesso entre desenvolvedores de software, que é o Git. O Git ele é um sistema de gerenciamento e também permite compartilhamento de código-fonte de programas. Então, junto a ele tem um site que é bastante famoso, que é o GitHub, onde você consegue achar, é, vamos dizer assim, bastante bastante bibliotecas de código pronto, exemplos, tutoriais que estão na forma de código-fonte, né, projetos open source, e ele tem mais ou menos um sistema distribuído peer-to-peer parecido com esse daqui, né. Então, esse é um modelo também que é bastante interessante, tem as suas aplicações, né, mas o modelo que predomina mais na internet é o modelo cliente-servidor. Bom, é, tem alguns termos que são interessantes a gente saber sobre redes, né? Alguma coisa de nomenclatura, e existe uma classificação das redes, tá certo? Às vezes você já ouviu falar LAN, MAN, WAN, o que, que é isso, né? Então, essa classificação aqui, ela envolve a área de abrangência da rede. O primeiro tipo de rede, que é o LAN, ou Local Area Network, né? Por isso que vem um termo lan house, né? Porque o que é lan house? Lan house é uma casa que tem uma rede local. Geralmente essa rede local também é conectada à internet, né? Então, o LAN vem de Local Area Network, ou rede de área local, né? Uma rede local, tem uma área pequena. Geralmente essa rede ela está restrita aí a um prédio, ou parte de um prédio, ou uma sala, uma coisa bem pequena. Então, esse aqui é o tipo de rede que a gente às vezes tem na nossa casa, quando você tem uns dois, três computadores, ou por exemplo, se você tem um computador, mais um celular e um tablet ou mais de um celular, né, que você compartilha a sua internet por rede sem fio, esse é o tipo de rede que a gente tem lá, é uma LAN, né? É, Depois disso a gente tem as redes metropolitanas ou MANs, né? Metropolitan Area Network, ou rede de abrangência metropolitana. São redes que abrangem aí uma cidade inteira. A mais conhecida pela gente é a rede celular, a internet pelo celular. Então a rede 3G é um tipo de MAN, né? É, é, existem mecanismos também, outras redes que trabalham com isso. Existia uma rede que estava em desenvolvimento, mas ela não pegou bem, que é o IMAX, que a ideia era ser uma rede com esse tipo de capacidade, né? De você abranger uma área maior.
Então, a gente fala aqui uma cidade inteira, mas vamos dizer assim, abrange às vezes mais de um bairro de uma cidade, né? Depende do tamanho da cidade. Mas são redes que às vezes não estão restritas assim a um prédio específico ou a um local específico. Elas têm uma área de abrangência, às vezes, de alguns quilômetros. E existem as Wide Areas Network, ou WANs, né? Essa aqui é uma rede que envolve uma vasta área de abrangência, né? Então isso aqui geralmente são as redes que interconectam várias cidades ou um país ao outro, né? Então são as redes de mais longa distância. E a maneira como você implementa essas redes variam em cada caso. Então quando a gente fala aqui da rede LAN, né, geralmente o que a gente usa são redes padrão. Aí existem alguns padrões, o padrão internet, que é aquele cabinho de rede azulzinho. Hoje já tem várias coisas, mas geralmente é azul, com aquele conector específico, ou uma rede sem fio no padrão N. Quando você já, por exemplo, o padrão N tem uma característica. Quando você já passa, por exemplo, o 3G, que é uma outra rede sem fio, a característica é totalmente diferente. Né? Os problemas são diferentes, a maneira como que você tem que lidar com essas redes são diferentes. E quando você passa para cá, para o WAN, é outra coisa. Por exemplo, se estiver no mesmo meio sem fio, isso aqui seria, por exemplo, uma conexão por satélite. Então é uma coisa um pouco mais complicada de você fazer, de trabalhar. Então tem uma série de requisitos que você tem que ver quando você trabalha com esses tipos diferentes de rede. Aqui, só para ilustrar para vocês, né? Vamos dizer assim, ele tem uma tabelinha mostrando que tipo de rede, mais ou menos, e a distância, né? Então, por exemplo, se eu tiver de um computador até o outro, vamos pensar isso aqui na distância máxima, 10 metros, por exemplo, está dentro da mesma sala, eu tenho o quê? Uma rede local. 100 metros, é um edifício, por exemplo, eu tenho um computador no primeiro andar e eu estou conectando um no computador no terceiro andar. Isso também é uma rede local. Dentro de um campus, ali até mais ou menos 1 quilômetro. Então, por exemplo, às vezes você tem lá, igual nós temos lá o IFTM, lá nós temos um bloco do almoxarifado, um outro bloco que é o bloco B, onde está a nossa TI. Existe uma rede entre esses dois blocos, mas existe uma distância ali razoável, deve dar alguma coisa aí em torno de uns 400, quase 500 metros, dependendo do caso. Isso ainda é uma rede local. Está dentro, vamos dizer assim, do mesmo, apesar de não estar no mesmo espaço físico, mas está ali muito próximo, né? Agora, por exemplo, uma rede de 10 quilômetros, por exemplo, é uma rede já metropolitana, né? Então, esse tipo de rede já é uma rede maior. Então, por exemplo, existia uma época que o nosso campus ele trabalhava com um link sem fio por micro-ondas entre o campus e o centro da cidade. Essa era um exemplo de rede metropolitana. Nosso campus está mais ou menos 7 quilômetros, quase nisso daqui, nesses 10 quilômetros aqui. E ele trabalhava uma rede metropolitana, ou seja, a rede ela percorria vários bairros da cidade, né? Às vezes, agora, por exemplo, existe uma fibra ótica, né, que às vezes liga, por exemplo, a cidade de Uberlândia, a cidade de Tuiutaba. Essa também já é uma WAN, ou geograficamente distribuída, né, uma rede maior. Né? Existem cabos de fibra ótica que atravessam o Oceano Atlântico e ligam, por exemplo, o Brasil à Europa. Aí já também é uma WAN. E no caso, a maior rede que a gente tem no planeta é a internet, né? Que também a gente poderia considerar como se fosse uma WAN. Né? É claro que as redes menores são conectadas em redes metropolitanas, né? As locais são conectadas em metropolitanas, que são conectadas nas WANs até formar toda a internet, né? Mas isso daí, quando o pessoal analisa a rede pensando no administrador da rede, qual que é o tamanho do problema dele, o que ele tem que cuidar? Ele tem que cuidar da rede só da sala ou é a rede que conecta computadores entre dois países? Então, isso determina aí o tamanho da rede, o que você vai cuidar. Isso não quer dizer que essas redes estão todas isoladas, né? Por exemplo, se tem uma rede local, ela é só naquele local, não tem mais nada, né?
mas em termos de administrar quais são os equipamentos que ele que o administrador tem que observar, né, é o que determina aí o tipo da rede. Bom, esse próximo tópico agora, a gente vai falar um pouquinho das arquiteturas da redes, né? Então, e a gente vai entender o conceito principal, essa é a principal parte. Eu acho que junto com aquele diagrama da internet, essa é a principal parte dessa primeira aula, que é a parte da arquitetura em camadas. Se a gente for pensar, o que acontece? Redes é um problema muito complexo. Pensa, se a gente lembrar lá daquele diagrama da internet, imagina o que é eu pegar e transmitir uma informação, por exemplo, da minha casa até o Japão, por exemplo. Uma série de coisas podem dar errado, eu tenho que me preocupar com uma série de questões. O que vai acontecer se, por exemplo, determinado equipamento estiver desligado, ou se um cabo romper no meio da transmissão, ou uma série de coisas que tem que ser pensadas e avaliadas na hora de construir a rede. E isso torna um projeto de uma rede uma coisa que é muito complexa, né? Então, o que acontece? Se você pensar na internet, é uma coisa muito grande, muito complexa, uma série de coisas. E o que acontece? Você tem que pensar numa série de questões. Quando a gente tem um problema muito grande, muito complexo, isso é um padrão. Isso é para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Se você chegar lá e tiver que resolver um problema que você olha assim, está muito complexo, a solução é o seguinte: divida um problema em partes menores e resolva essas partes menores, né? Quando você resolver todas as partes menores, você vai conseguir resolver o problema. É o famoso dividir para conquistar, né? Então, quando o pessoal percebeu essa série de questões, foi proposto um sistema, uma arquitetura para a criação da redes, que é uma arquitetura em camadas, né? Essa arquitetura, a ideia é que eu tenho uma série de camadas, uma acima da outra, né? Ou seja, existe como se fosse uma hierarquia onde cada camada resolve um problema específico, né? Ou seja, cada camada ela tem uma função, ela tem vamos dizer assim, uma atribuição, ela é responsável por uma determinada função. E ela usa os serviços da camada abaixo dela para poder realizar aquela função que ela tem, tá certo? Então, a gente vai ver depois, eu vou voltar nisso aí, a implementação dessas várias camadas, no caso das redes, são implementações de sistemas computacionais. Então, essas implementações geralmente são feitas ou na forma de hardware, ou na forma de software, ou na mistura dos dois. Né? Geralmente é a mistura dos dois. Tem camadas que pendem mais para o hardware, tem camadas que pendem mais para o software, mas geralmente a implementação da rede da forma dos dois. Eu vou voltar nessa questão da implementação depois que eu apresentar a ideia da arquitetura de camadas, vocês conhecerem bem isso. Antes da gente falar da arquitetura de camadas de redes, eu queria dar um exemplo um pouco mais, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, que é um exemplo mais fácil de entender do que começar a falar das camadas de redes. Imagina o seguinte: que eu usasse, vamos dizer assim, uma arquitetura de camadas para poder realizar todo o processo de um empréstimo em um banco. Mas vamos imaginar o seguinte, que existem, por exemplo, determinados empréstimos que são um pouco mais complexos. Não é, por exemplo, um crédito direto ao consumidor que simplesmente o cliente vai lá, às vezes, dependendo do caixa eletrônico, ele coloca lá o cartão, se ele tiver disponível esse limite, ele consegue sacar. Eu já vi isso, por exemplo, em alguns empréstimos mais complexos, por exemplo, empréstimos que envolvem, vamos dizer assim, um empreendimento, alguma coisa assim, por exemplo, empréstimo rural. Por exemplo, o produtor rural ele pode tomar no banco um determinado empréstimo para financiar, por exemplo, a lavoura dele, e no final ele paga essa lavoura e ainda tem um lucro
da colheita. Outro exemplo, por exemplo, é empréstimo para quando você vai formar uma empresa, alguma coisa assim. Esse tipo de empréstimo, eles têm uma característica que geralmente o cliente tem uma documentação um pouco mais complexa para poder preencher, ele tem que dar garantias, uma série de coisas, né? Então, às vezes ele tem que apresentar um plano de negócio, se for um negócio, se for, por exemplo, um empréstimo rural, ele tem que, às vezes, apresentar lá é, uma documentação referente a demonstrar que ele tem uma propriedade rural, ou ele está arrendando alguma, dar algumas garantias com relação a isso. Então, esse empréstimo, vocês percebem que ele tem uma certa complexidade, né? Não é uma coisa simples. Então, para você conseguir garantir esse fluxo, a ideia é que você divida isso em camadas. Então, lá no topo, a camada de cima, não é bem nenhuma camada. Isso aqui é o primeiro agente, é quem está interessado no empréstimo, é o cliente. Ele quer fazer um empréstimo. Só que, o que acontece? O cliente vai lá, ele pega a primeira camada de atendimento, que geralmente é o atendente do banco, né? É um funcionário lá do banco que vai auxiliar lá no cliente a tirar as dúvidas dele e a preencher os formulários de solicitação do empréstimo. Então, a função do atendente é, vamos dizer assim, preencher esses formulários, tá certo? Então, ele vai lá, senta com o cliente, por exemplo, faz o cadastro do cliente, solicita documentação, né? Auxilia ele onde que ele vai conseguir essa documentação e assim por diante. Então, esse é a primeira etapa. Então, ele resolve só essa parte do problema. Depois que ele pegou todos os formulários, pegou toda a documentação, ele encaminha essa documentação para o gerente. Qual que é a função do gerente? Ele vai verificar isso daí, esses formulários. E o gerente, às vezes, ele recebe documentação não só de um atendente. Às vezes o gerente ele recebe documentação de 3, 4 atendentes. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses formulários e ele vai verificar, ó, tá tudo certo, toda a documentação está correta. Se não tiver, o que ele faz? Ele retorna, fala assim, ó, atendente, faltou essa documentação, não posso iniciar o processo. Ou, se tiver tudo ok, ele junta todos os pedidos de empréstimo e fala assim, olha, vou encaminhar os pedidos que eu recebi hoje para análise, né? Então, aí existe às vezes um departamento de análise de crédito, geralmente isso aqui já fica fora às vezes da agência principal, que ele vai pegar toda aquela documentação que ele recebeu e vai decidir se aquele cliente ele tem condições de receber aquele empréstimo e depois de pagar aquele empréstimo. Então, ele vai analisar, vai verificar, por exemplo, se o cliente está com o nome sujo ou não está, se realmente aquela documentação está, vamos dizer assim, a área que ele está, por exemplo, se ele está fazendo um empréstimo rural e ele está solicitando um determinado valor para plantar uma determinada área, se aquela área é correspondente, porque ele poderia, por exemplo, estar solicitando empréstimo para plantar, sei lá, 100 hectares, mas a fazenda dele só tem 50. Então ele tem que verificar tudo isso. É uma análise, é uma função que às vezes é um problema, mas que é um problema da análise, né? A situação do crédito. Aí o que acontece? Se ele verificar algum problema, ele repassa para o gerente e volta. Mas não verificou nenhum problema, ele falou, olha, nós vamos aprovar, ele junta todos os pedidos e fala assim, não, está aprovado, não está, aí junta todos que estão aprovados e ele precisa de dinheiro para poder realizar esse empréstimo. Então, o que acontece? Só que quem controla o dinheiro do banco é uma diretoria financeira, ela que sabe do caixa do banco, é a próxima camada. Então, a diretoria financeira, basicamente, ela cuida ali do dinheiro. Então, ela vai verificar lá, dentro do caixa do banco, dos recursos financeiros, tem disponibilidade para atender todos os pedidos ou não tem. E ela também define, vamos dizer assim, qual que é a capacidade lá de dinheiro. Ela realmente libera vamos dizer assim, o valor financeiro, mas ela não preocupa, por exemplo, se o cliente dá conta de pagar ou não. Então vocês perceberam que com essa arquitetura, com essa maneira de dividir o problema, cada um preocupa com um ponto específico. Então, se o cliente passou por todas essas etapas,
A diretoria financeira falou, tem o dinheiro, volta para a análise de crédito. Já aprovou, o crédito já estava aprovado. Então ele falou assim, ó, o, 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 o crédito está aprovado e eu tenho dinheiro, avisa para o gerente que ele pode... o cliente vai ter direito ao empréstimo. O gerente vai lá e fala, olha, o atendente desse cliente foi fulano de tal, então vou encaminhar a documentação falando que o dinheiro foi aprovado para o atendente. Aí o atendente, o que ele faz por último? Ó, o atendente avisa, liga para o cliente, avisa para o cliente que o crédito dele foi aprovado, o cliente vem, ele assina o contrato e recebe o dinheiro. Então, nessa estrutura, o que acontece? Você tem cada um com uma etapa específica. Ele preocupa com um fator específico. Ele não preocupa com todo. Imagina só se isso aqui tudo fosse feito por uma pessoa. Uma pessoa só tivesse que preencher os formulários, verificar, avaliar a situação do crédito e avaliar se tem recurso financeiro para poder emprestar. Não, cada um fica preocupado com uma coisa. Então, por exemplo, a diretoria financeira nem preocupa em ajudar o cliente a preencher formulário. O gerente também não ajuda o formulário, ele só verifica depois se está tudo certinho. A análise de crédito só preocupa com analisar e pedir para a diretoria financeira o valor. E sempre um elemento pede alguma coisa pro elemento abaixo, usa um serviço do elemento abaixo na arquitetura de camadas. Então, o que acontece? Se o atendente tem alguma dúvida sobre preencher os formulários, a quem ele pergunta? O gerente, que ele verifica os formulários, ele vai falar o erro. O gerente, quando ele verificou o formulário está ok, que tá toda a documentação está correta, ele não vai preocupar com avaliar a situação de crédito. Ele solicita esse serviço da camada abaixo. A análise de crédito, depois que aprovou o crédito, ela não vai preocupar com se tem dinheiro ou não. Ela solicita esse serviço da camada abaixo. E é assim que funciona uma arquitetura em camadas.